Fala pessoal, estamos com mais um episódio do nosso canal Construindo com Sabedoria, um canal cristão com conteúdos que para enriquecer, abençoar a sua vida, gerar conhecimento, transformação, trazer rema de Deus para você, para sua casa. Eu quero te convidar a compartilhar com o maior número de pessoas esse episódio. Ele está fantástico, você vai ver que nós estamos diante de um homem de Deus aqui que tem uma palavra forte para compartilhar conosco hoje, e eu tenho certeza que ele vai abençoar a sua casa, mas também as pessoas que você conhece. Vou te dar um desafio: compartilhe com pelo menos 5 pessoas. Vamos fazer com que esse episódio chegue aí ao maior número de pessoas. E já siga também a gente no nosso Instagram. E também aproveita para seguir já no canal do YouTube e ativar as notificações para você ficar por dentro aí de todos os episódios que a gente vai estar trazendo aqui para enriquecer a sua vida. Hoje estou com um amigo, um parceiro de caminhada aqui de alguns anos, Pastor Hélio. Seja muito bem-vindo, Pastor Hélio. Obrigado, André. Prazer estar aqui com todos vocês também. Vamos compartilhar aqui do que Deus tem enchido os nossos corações. Vai ser bem legal. Amém. Pastor Hélio é casado com a pastora Babi. Tem a Heloísa, de 13 anos, e a Esther, de 8 anos. Ele é pastor e fundador da comunidade evangélica simples aqui da cidade de Uberlândia e tem desenvolvido um trabalho bem legal aqui. E eu o convidei para poder repartir aquilo que Deus tem falado ao coração dele, tem gerado ao coração dessa casa, que vai nos enriquecer, vai trazer para nós aí um grande ensinamento. Pastor Hélio, vamos lá? Vamos lá, Quem, começar do começo, quem é por o onde... Pastor Hélio? Como é que foi essa chegada ao ministério? Bom, eu sou o Hélio, eu tenho 45 anos, nasci num lar cristão, meus pais eram pastores da Igreja Batista, Batista da Convenção Batista Nacional, e E eu sou caçula de três irmãos, né? Sou caçula de três irmãos, tenho o Marcos do meio e a Cristina, a mais velha. E a gente cresceu aí nesse ambiente, né? Então, eu nasci na Igreja Batista, aos 14 anos, dos 14 aos 18 eu passei pela Presbiteriana do Brasil, depois dos 18 aos 23 eu fiquei dos 18 ao 23 na Renascer em Cristo, dos 23 aos 44, 43, quase 44, eu fiquei na Bola de Neve e agora comunidade evangélica simples. Toda essa trajetória aí. Que legal. Uma trajetória cheia de bagagem, né? Creio, cheia de desafios. E eu queria, para a gente começar a falar um pouquinho aqui daquilo que é a proposta de hoje, mas eu queria que você compartilhasse conosco aqui, dentro desse novo tempo que vocês estão vivendo. Eu tenho acompanhado de perto aí, como é que tem sido os desafios? Porque o novo, ele traz um frio na barriga pra gente, né? Mas ele é bom. Sim, os desafios, o novo é bom, ele é aquela incerteza cheia de fé, né? Mas os desafios têm sido começar do zero, né? Construir uma visão que Deus tem nos falado. Deus tem nos falado sobre uma igreja simples, é o nome simples, cristocêntrica. A gente não abre mão de ser cristocêntrica, uma igreja, uma comunidade de famílias e uma comunidade leve, sabe? Assim, levando a leveza de Cristo, baseada na palavra, mas é mais ou menos isso que permeia o nosso coração nesse momento. Pastor Heller, ele é um mestre por excelência, né? Toda vez que ele traz algumas ministrações para nós, você de pastor, uma dos elogios que eu vejo o pessoal fazer é realmente essa facilidade que você tem aí de transmitir uma mensagem para as pessoas. Eu creio que isso é muito importante, principalmente na fundamentação de uma comunidade, né? De uma igreja, né? Com certeza. Quando a gente começou a comunidade evangélica simples, Deus nos levou naquele texto de Filipenses, né? De sorte que haja o mesmo sentimento em vocês que houve em Jesus, Uhum. que ele se esvaziou de si mesmo e não se apegou ao fato de ser igual a Deus, antes veio para servir. E também nos levou naquele texto, no próximo capítulo, que ele fala: considero tudo como perda para Uhum. que eu possa encontrar Cristo e ser achado nele, né? Uhum. Então a gente baseou mais ou menos nisso, só que eu, como um mestre, né, eu falei: Senhor, então me fala no Velho Testamento. E aí ele me falou: olha, né, pega esse povo e atravessa o Jordão, né? Falou para Josué, né, pega esse povo, atravessa o Jordão e atravessa para aquilo que eu tenho para vocês. E essa foi a fundamentação aí para aquilo que a gente tem vivido até então. Legal.
Ela, como que é para você? Eu sei que você já fez isso, eu acompanhei um pouquinho, né, a sua trajetória aqui na cidade de Uberlândia. Eu sei que você abriu várias, né, várias células, vários grupos, várias comunidades aí, não só em Uberlândia, mas na região. E pelo menos a impressão que eu tenho é que você tem essa pegada mesmo da expansão do reino de Deus. Como é que Sim. é isso para você? Como é que mistura isso? O mestre querendo edificar aqui, mas aqui também o apóstolo querendo expandir. A gente tem isso no DNA, a gente tem, né, esse evangelismo barra missões e essa expansão do reino, porém a gente tem que criar uma base, né? Uhum, Então, essa estação a gente tem bastante se voltado para algo local, uhum, né? O que Deus tem colocado no meu coração, assim, bem, assim, agora, nos últimos meses, é assim, talvez algo assim, mais até bairro, abençoar aquele bairro, viver a comunidade daquele bairro. Nós ainda não fomos plantados num bairro específico, uhum, né? Mas eu creio que Deus quer que a gente viva, sabe, assim, aquele dia a dia do bairro, e que com os seus males também ser a resposta para isso. Mas o que Deus tem colocado também no meu coração assim, que a gente vai, a humanidade vai viver uma epidemia psicológica, uhum, né? E nós vamos ser a resposta disso. Eu creio que a igreja vai ser a resposta disso, né? Então, eu creio que até as lutas que a gente tem passado, Deus está permitindo para nos dar bagagem para isso e ser essa resposta. Então, quanto à expansão, talvez assim a gente focou mais, Deus vai nos focar mais para criar uma base e depois, né, uhum, conforme as estações Deus fazer isso. Mas por enquanto a gente tem vivido um tempo de cura e de assim, fechar um pouco o foco. uhum. Isso é legal. Eu lembro que quando a gente começou a comunidade de vida, ela veio para nós em um momento desafiador, porque o Samuel estava na UTI e a gente continuou, depois saindo da UTI, a gente continuou ainda com o trabalho. A gente foi primeiro para o estúdio da Camila, um estúdio fotográfico, a gente estava reunindo ali. Falei, gente, agora vamos continuar, é isso que vocês querem? Tá vendo a nossa rotina, nossos desafios? A gente foi para casa. E ali foi um tempo tão gostoso, bem de simplicidade mesmo, de trabalhar ali a comunhão, fortalecendo os laços, conhecendo um pouquinho mais o coração um do outro. Isso foi a base para a gente construir o que a gente está construindo hoje. Eu entendo isso. E quando você fala para mim, André, comunidade evangélica simples, é, eu fico pensando, né? Eu já tive o prazer de ir lá em Israel, a simplicidade que era a construção da igreja daquela época. Você vê Jesus nos vários evangelhos, ele na beira de um rio, numa multidão, mas num lugar bem desértico. Não tinha aquele glamour que a gente vê hoje em muitos lugares. E não estou aqui para julgar ninguém, cada um é cada um. Mas eu entendo e me compactou muito com isso, porque eu gosto do tete a tete, de sentar na mesa e conversar. Como é que surgiu para você esse nome, Comunidade Evangélica Simples? Realmente buscando essa simplicidade que você citou, né? Uhum, Assim, certa Deus me visitou certa noite e ele me falou, olha, eu quero que você seja simples, eu quero que você transmita essa simplicidade de Cristo, esse esvaziamento de si mesmo, né? uhum, E aí eu contestei, eu confesso que eu contestei, eu falei, Senhor, mas simples pode soar como pobre, pode soar como limitado. E ele uhum, falou, Hélio, o ser mais simples da humanidade ele morreu numa cruz, ele nasceu numa manjedoura, morreu numa cruz, mas toca a humanidade toda, no passado, no presente e no futuro. uhum, Então, isso não quer dizer que é limitado. uhum, Então, Deus colocou isso no nosso coração, desse esvaziamento. Então, simples não é ser limitado, simples é escolher ser acessível, escolher, eu acho que assim, o simples para mim soa também como traduzir o evangelho, uhum, sabe? Assim, traduzir, simplificar, para mim, é traduzir, sabe, a essência das coisas, a uhum, essência do coração de Deus quando ele coloca algo, e isso não limita o crescimento, muito pelo contrário, mas conserva o seu coração dependente da graça, eu uhum. diria isso. Que legal. Eu achei interessante algumas palavras que você falou. Então, simples não se limita. Simples é a forma como que eu vou viver. O coração que eu tenho para multiplicar aquilo que a gente acredita que é o reino de Deus, né? Isso. E isso é legal porque a gente vive num tempo onde as pessoas elas são aceleradas, ansiosas
querendo muito rápido uma explosão, seja de uma ideia, de um negócio, de uma igreja, o que for, e você já vem com uma pegada totalmente diferente. Vamos desacelerar, vamos frear, vamos viver as fases, né? Você sabe que essa semana eu estava conversando com um pastor, ele me deu um insight muito, muito bom. Ele falou o seguinte: imagina que a gente está correndo no Parque do Sabiá e a gente está fazendo, por exemplo, lá os 5 quilômetros em 20 minutos. 20 minutos já é um tempo bom, né? Um tempo de chegando ali né, ao profissionalismo, digamos assim. Os bons mesmo fazem 15 Uhum. para menos, né? Mas você está ali em 20 minutos. De repente você machuca o joelho, entendeu? E você tem que desacelerar. Então, seu médico chega para você e fala o seguinte: olha, você não vai fazer mais em 20 minutos. Você vai ter que fazer em 35 minutos. Seu corpo vai sentir? Uhum. Vai sentir. Sabe, assim, o seu modus operandi vai sentir? Vai sentir. Assim é com o corpo de Cristo também. A gente via numa aceleração, talvez até num ativismo, né? Todo dia, assim, 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 e de repente a gente tem que desacelerar. O corpo sente, entendeu? Mas é para que haja cura, é para que haja, sabe, um redimensionamento, e eu creio que vem do céu Sim. essa proposta. Legal. Uma vez eu vi uma frase que o autor dela falava assim: doer agora para não doer nunca mais. Ou seja, é importante o desacelerar para se reconectar. Eu falo assim que a gente está tão acostumado a tanta informação vindo à nossa mente, né, como sociedade, que a gente não desfruta de coisas preciosas e bem simples mesmo, como, por exemplo, sentar e vamos conversar. Exatamente. Assim, a gente não desfruta das coisas e principalmente da essência das coisas. Da essência de uma boa conversa, de um bom café, Uhum. da essência, algo que Deus tem colocado muito ao meu coração, esse desacelerar, e é uma das bases da igreja, para a contemplação. Legal. Se você desacelerar e você contemplar o Criador, contemplar a natureza, contemplar a perfeição do Senhor, você Uhum. vai ver detalhes da essência. Uhum. E contemplar, por exemplo, a sua família. Eu sou pai de uma menininha de 8 anos. Ao contemplar, sabe, o Uhum. desenvolvimento dela, agora outra na adolescência, ao contemplar, você pega muita coisa vinda do Criador e traduz melhor essa simplicidade. Então, a contemplação é uma das bases desse desacelerar e dessa simplicidade. E talvez é algo que você que está nos assistindo não tem praticado, né? A Marina também tem falado muito sobre o processo da contemplação, a importância na nossa vida cristã, mas também nos nossos relacionamentos, a contemplação. Então, eu já te dou uma dica e anota isso, porque o que o pastor Aurélio falou é extremamente importante. Nós precisamos aprender a contemplar. E o contemplar também ele traz para nós o entendimento do desfrute, né? Porque se eu sento para contemplar uma praia bonita, igual você vê lá de Santos, então eu posso desfrutar daquilo que aquele lugar está me oferecendo. Exato, Que é tá a no, mesma. no deleite, né? Do Exatamente. deleite daquele momento, de tudo. E no caso, o deleite do Senhor, Sim. né? Outro dia eu tava bem atarefado, eu Hum, confesso que eu tava bem atarefado, mas eu separei ali, eu acho que umas 2 horas da manhã, 2 horas da parte da manhã, hum, para ficar com o meu violãozinho, eu e Deus. E ali dá para contemplar ele. Ao contemplá-lo, você recebe dele, ele te encharca com o ser dele, né? Para os mais tecnológicos, ele te dá download dele mesmo. Na contemplação é o começo, a origem do que uhum. você, ao contemplá-lo, ao se deleitar nele, ele transfere algo para você dele mesmo, da sua essência, né? Olha que interessante que o pastor Hélio falou, gente. Quando nós contemplamos, nós recebemos diretamente de Deus a essência dele, aquilo que ele tem. Então a gente pode, talvez assim, traduzir de uma maneira que eu tenho pensado muito sobre essa contemplação, que quanto mais tempo eu gasto com Deus, mais desfrute eu vou ter, e talvez é algo que hoje a sociedade hoje não entende, que eu vou receber mais e vou produzir mais. Eu diria, André, que há um caminho, assim. Uhum. O começo desse caminho é a contemplação. O segundo passo, a gente acabou de falar, é o deleite, mas o terceiro passo, que eu diria, é, é, é o fascínio. Eu acho que a igreja precisa, a gente cai na parte de ser cristocêntrico, mas está fascinada pelo Uhum. Senhor. Eu acho que a melhor, uma das boas figuras do fascínio é o Uhum. adolescente, né? Uhum. Eu sempre falo isso. O adolescente, ele tá lá meio
né, do seu jeito, fazendo as coisas do seu jeito, aí não gosta de tomar banho, alguns, né? Não gosta de tomar Uhum. banho, não se arruma, tal. De repente ele se apaixona por uma menininha. Do nada, aquilo que você pedia para ele, porque ele está fascinado, ele começa a fazer. Então ele começa a se cuidar melhor, né? Ele começa a se vestir melhor, a passar perfume, fala: "O que que aconteceu com esse rapazinho que eu pedi, e ele não faz?" Agora ele está fascinado. Então a gente começa pela contemplação, a gente começa a se deleitar. E quando a gente tem um fascínio pelo Senhor, isso produz transformação. Uhum. Quando a gente está fascinado, né? Tem um termo que é quando eu era bem pequenininho mesmo, a gente usava, eu tô gamado em tal pessoa. Ah, Você já ouviu sim, essa já. expressão? Tô Demais. gamado em tal pessoa. E quando a gente está gamado pelo Senhor, aquilo que ele vem, ele pede, aquilo que ele se torna leve, Uhum. porque a gente está fascinado. Então, assim, é um caminho aí, sabe, para estar fascinado Uhum. e volta ao primeiro amor, e ele é uma fonte inesgotável, né? Então você vê que não é simples, mas não é simplista. Uhum. É simples, começa na contemplação, mas não é simplista, não é raso, não é limitado, é Uhum. algo muito profundo que Uhum. vem, né? Então é isso que tem permeado meu coração aí. Legal. Eu tenho muito pensado nessa questão do fascínio, no desejo por Jesus, porque nós temos vivido um tempo, você acompanhou aí, de vários milagres na nossa vida, desde a época de Samuel, e hoje com a ONG, eu sento de cá para conversar com algumas famílias, eu vejo Deus fazendo os mesmos milagres, Jesus operando da mesma forma, curando, libertando, transformando, mudando, Capacitando. capacitando. Então, eu tenho falado muito porque nós precisamos de reacender, ou talvez aquecer mais a chama do nosso coração por ele. Porque tem muita gente que a gente vê que a pessoa, ela parou num platô aí, ela estacionou no desejo, no gamar por Jesus, e ela vai perdendo, né, o desfrute, o deleite que nós falamos aqui. Exato. E um dos fatores desse aí é também o nosso ativismo, né? Uhum, A gente começa a servir por amor, mas uhum, depois no ativismo a gente perde a essência. uhum, Então, essa volta à simplicidade, essa volta à contemplação, uhum, essa volta à essência, essa volta ao servir por amor, ao servir por fascínio, né? Por uhum, deleite, por fascínio. E também um dos resultados é esse que você falou, né? A gente volta a reparar nos milagres que todos os dias acontecem, nessa capacitação que você não conseguia, nesse agir de Deus. uhum, É, é, a impressão que se dá, é só impressão, tá? Mas assim, é que Deus é mais real. uhum, A impressão que se dá é que Deus fica mais vivo. Ele é o uhum. mesmo ontem, hoje será Ah, eternamente. Mas parece que ele é mais palpável, ele é mais dia a dia, né? E isso é muito bom, né? eu lembro o Luciano Subirá dando um testemunho daquele livro que ele fez do jejum, ele contando uma dessas meditações que tinha um dia que ele estava com 30 e poucos dias de jejum. E ele saiu para. Ele foi ministrar, chamaram ele para almoçar e falou: "Ó, tô de jejum, vou só acompanhar." Ele pediu um suco de limão sem açúcar. E ele conta lá que, quando ele foi tomar, ele falou: "Amigo, acho que você não entendeu, é sem açúcar." Ele falou: "Não, mas tá sem açúcar." E outras pessoas experimentaram, fizeram aquela careta, e aí ele falou: "Cara, deu um insight." Ele falou: "Olha, quando eu condicionei o meu corpo, tirar todas as toxinas, eu consegui sentir um sabor tão profundo de uma fruta que é ácida, que é o limão." E eu vejo que é exatamente quando a gente começa a tirar aquilo que está atrapalhando, né? Tinha a mochila pesada, trocar a lente dos nossos olhos, a gente começa a contemplar Jesus, a desfrutar de Jesus, tudo muda. Exato. Você fica com um feeling maior, você fica, né, isso se torna mais gostoso, né, Uhum, até as coisas. E você pode contemplar o Senhor de várias maneiras. uhum, Contemplar o Senhor através da palavra, contemplar o Senhor através da igreja. Você já reparou na sua igreja como tem valores, como tem pessoas ali com tanta bagagem que possa sabe, que pode te ensinar, pode dividir coisas. uhum, Como que é um povo, sabe, abençoado. Então você contempla Jesus ali na multiforme graça do Senhor. Você contempla Jesus através da adoração, através da oração. Você contempla Jesus através da natureza. Você contempla Jesus até das situações. Então, e por que não dos desertos? Até dos desertos você contempla, você, né, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, é o que diz é. Provérbios, né? Você reconhece o Senhor ali. E é legal isso quando a gente começa a evoluir, a crescer em conhecer Jesus.
a nossa perspectiva tudo muda, né? Eu costumo brincar, e na verdade é uma brincadeira séria, falei assim, olha, nosso senso de propósito muda, a nossa visão muda, o homem crítico dentro de nós começa a morrer, você começa a desfrutar, porque todo mundo tem uma beleza, cada um tem um talento, onde você vai, você começa a sentir a própria presença do Espírito Santo e isso vai transformando a nossa vida, né? Isso. Você falou assim de propósito aí, Uhum, e eu me lembrei assim que uma das palavras que Deus me deu é que 2025 seria um ano de redenção. Redimir algo é tomar para si, é uhum, ressignificar, como você tem falado, uhum, mas dar um novo propósito. sim, Então você pega, por exemplo, Israel. Deus, né, redime aquela nação, Deus toma para si, mas dá um propósito, por exemplo, para discipular outras nações. sim. Então Deus te dá um novo propósito. Deus não pega o seu histórico e joga no lixo, ou Uhum. te faz uma lavagem cerebral. Antes ele redime. Antes ele ressignifica, ele dá um sabor diferente, ele usa até os seus erros e dá um propósito. E aí, esse propósito, né? Eu gosto de Romanos 8:28, né? Uhum. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Propósito. Então, Deus tem propósito. Até nas feridas Sim. tem propósito, tem um É. sabor diferente, tem uma ressignificação, tem uma redenção. Isso. Hoje eu falo muito isso porque, assim, quando a gente passou, no que nós vimos com o Samuel, eu sou de TI, a Marina é engenheira aqui, que nós somos paraná no UTI, diante de uma pandemia quase que proibindo a gente entrar no hospital, e você via, ir embora para casa, deixava o Samuel lá, de repente uma traqueostomia, casa lotada de coisas, e depois faleceu. Então, assim, ali eu te confesso que nasce um novo André. Porque ali eu entendi uma nova versão que Deus estava exigindo do André. Porque até então o André estava fazendo várias coisas, ajudando um monte de gente, fazendo muita coisa. Agora parece que Deus falou: agora você vai dar uma virada um pouquinho para lá, vai olhar um povo que ninguém está olhando. Mais de 60 mil, 65 mil pessoas na cidade de Uberlândia que tem uma doença rara. E você olhar com um olhar não julgador, não de vítima, mas você conseguir ajudar aquela pessoa, aquela família. E aí eu tive o prazer de começar a entrar em famílias que eu não entrava. Eu comecei a visitar pessoas que eu nunca imaginei na minha vida que eu poderia visitar. E aí a gente vai vendo que Deus, ele dá uma nova versão do propósito, potencializa aquilo que ele te deu, até que eu te preparei. Agora você vai passar um tempo, e eu te confesso que o tempo do luto foi desafiador, era como se tivesse alguns momentos para sentir, parece que estava passando um gilete assim em mim, de tanta dor emocional. Mas hoje, quando a gente falou que antes dos bastidores, a gente fez o primeiro evento esse ano, a gente vê que 50 famílias que estavam aqui para uma palestra, para ouvir algo, para receber algo ali. Então, assim, a gente está sendo multiplicado. E o Samuel foi a semente para isso. Deus. E eu vejo isso a grande graça do Senhor, Sim. porque Ele capacita, Ele transferiu o coração dele para o Uhum, coração de vocês, uhum, né? E fez de vocês a resposta para uma uhum, necessidade e toda a capacitação. sim. Ele manda todos os recursos, seja os Uhum, recursos de visão, seja os uhum, recursos emocionais, os recursos de coração, mas também os recursos financeiros, os recursos tecnológicos, os recursos, né, humanos. Ele manda, ele capacita, uhum. ele faz. Deus é Deus, né? E esse ano Deus tem falado muito com a gente de mesa, né? Ele tem falado muito, compartilhado muito conosco de novas mesas, sentar em novas mesas. E é tão interessante que desde janeiro, Deus tem me colocado em algumas mesas também assim de propósito. Sentar com pessoas que querem um propósito, por que desse propósito. E isso tem ampliado um pouquinho aquilo que a gente sonha para 2025. E você falou uma palavra, desde que a gente começou a combinar de marcar, de falar aqui, que é o cristocêntrico, trazer a igreja de volta ao prumo, né? Ao ponto original. E quando a gente olha a igreja oriental da ocidental, há uma discrepância muito grande. Eu gosto muito, não sei se você acompanha, tem um pessoal que trabalha aqui, acho que é Ásia em Foco, a pastor, se o nome do casal de pastor, eu até estou tentando trazê-los aqui, porque eles são só focados na Ásia. Eles tiram ali 2 meses do ano para o Brasil, o restante tudo para os povos não alcançados. E eu compartilhei da ONG para ela compartilhou algumas coisas comigo eu tô tentando trazer eles aqui em Uberlândia pra gente trazer um seminário. E ela falou exatamente, André, a gente está descobrindo uma igreja cristocêntrica no meio de um lugar aonde que ninguém dá valor, ninguém olha, ninguém tem coragem de ir, ninguém quer fazer missão aqui, e Deus falou para nós, é aqui que é a casa de vocês. E ela falou assim, às vezes dá crise voltar pro Brasil.
da crise estar na cama quentinha, da crise estar no ar-condicionado quando tá calor, né? Mas ela falou muito sobre essa questão do cristocentrismo. O que que o Senhor tem falado contigo a respeito disso? Ele é o centro de todas as coisas. A Bíblia, ela é cristocêntrica, né? Uhum, Tipo, Deus se revela ali, você vê, mesmo os patriarcas, né? Eles tipificando Cristo. A Bíblia é uhum, cristocêntrica, né? Deus me visitou, é, e me falou assim, nada contra, assim, movimentos, e uhum, eu creio que cada um tem sua parte no corpo, no avançar do corpo. Mas Deus me visitou, ele falou o seguinte, Hélio, a igreja ela nasceu em Cristo, né? A partir dos apóstolos, né? é, Veio o Espírito Santo e capacitou. Porém, a igreja era santa, era o corpo de Cristo, porém, ao entrar os apóstolos, também entrou a humanidade dos apóstolos. uhum. Então, mesmo na igreja primitiva, já tinha ali um pouquinho do Pedro, Sim. um pouquinho do Paulo, um pouquinho. Homens de Deus inegociáveis, mas e ali, tipo assim, ela começa a não ficar tão cristocêntrica, porque ali se levanta outras figuras. Né? Uhum, Enfim, resumindo. E aí você vai pegar muitos anos de história e muitos homens de Deus que têm seu uhum, espaço, pensam demais. Porém, a parte humana da coisa também. uhum. Então, eu creio que com isso foi se colocando também aditivos. Sim. Sabe, assim, olha, mais ou menos assim, tá? Eu só vou dar exemplo, Uhum, nada contra, porque eu uhum, também acredito nisso, mas, assim, olha, você precisa de Cristo, mas também faz uma coisa de libertação. Você precisa de Cristo, mas também faz aqui, né, 7 campanhas assim, 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 assim. uhum, Você precisa de Cristo, mas. E aí foi se tendo tantas coisas, tantos aditivos, que eu creio que agora é a hora de voltar para uhum, Cristo. uhum, Para Cristo, para os atributos de Cristo, para o caráter de Cristo, para o coração de Cristo, para, sabe, assim, nada contra, sabe, tem o seu lugar no avanço, no corpo de Cristo, tal, mas precisa uhum, voltar-se para Cristo. Entendeu? Cristo não Paulo não é maior que Cristo, Pedro é uhum. maior do que Cristo, Lutero não foi maior do que Cristo, Nós não entendeu? seremos E maior que nós Cristo. não seremos maior do que Cristo. Então, esse cristocentrismo é a igreja ser apaixonada por Uhum, Cristo, uhum, contemplar a Cristo. É isso que tem permeado o meu coração. Entendeu? uhum, Assim, é isso que tem falado muito ao meu coração, esse voltar a se apaixonar por Jesus, uhum, pelo coração de Jesus. E aí sim, vão ser mais evangelistas, outros mais apóstolos, outros mais profetas, tá tudo tranquilo, mas uhum. desde que Cristo seja o centro. É mais ou menos isso que tenho. E na sua visão mestre né, de construir, o que que você olha para hoje? Vamos dar um contexto geral, né? No contexto geral, os desafios que a igreja tem para voltar ao cristocentrismo. Estou sendo até ousado falar voltar, né? Então, espero Sim, que ninguém sim. se sinta ofendido. Nós estamos falando um contexto geral, né? Olha, eu não querendo mexer no calo de ninguém Uhum, aí e tal, mas eu creio que ele tem que partir da liderança, uhum, sabe? De se negar, assumir o lugar ou roubar a glória, uhum, de assumir o lugar, sabe? Eu vi uma pregação de um pastor falando que Davi foi o melhor rei de Israel, mas espiritualmente ele se negou a sentar no trono da nação. uhum, Tipo assim, ele entregou a glória para o Senhor. Como? Trazendo a arca, uhum, trazendo a presença. Então, eu creio que é isso. Assim, o começo precisa ser em se negar em sentar no trono, uhum, se negar em ser a celebridade, e uhum, se negar a receber essa glória que não é sua. Você entende? Então, isso é um uhum, pouco E aí vem um pouco também da simplicidade, né, uhum, de ser acessível, de ser, sabe, de cheirar ovelha, enfim, uhum, né? Então, começa-se pela liderança, mas também começa-se por ovelhas maduras. uhum. Por quê? Né? Só existe um líder celebridade porque alguém o colocou ali. Sim. Alguém está alimentando aquilo, você Uhum, concorda? Alguém está alimentando aquilo. Então, pessoas maduras vão saber permear isso
ele se negar a receber essa cultura, mas as ovelhas também não incentivarem, ovelhas maduras não incentivarem e se esvaziar. De Uhum, sorte que haja o mesmo sentimento que houve em Jesus, se esvaziou de si mesmo, não se apegou ao fato de ser igual a Deus, uhum, antes veio para servir. Então eu creio nisso uhum. também. Isso é um processo de mudança de mentalidade, né. Eu tô lendo um livro que chama assim, Desconforme-se. Muito legal, ele trata, eh, a base do livro é Romanos, ele trabalha em Romanos ali, ele traz ali como que durante cada época, né, ele vai citando algumas épocas ali, a igreja ela teria teve e tem alguns embates ideológicos para tentar tirar isso, Cristo centro. Ele fala sobre cientismo, dualismo, ele fala de vários ismos aí que têm entrado. Eu percebo que hoje, na igreja atual, a gente vê muitas pessoas dualistas, talvez. Pensam que, eh, vou andar um pouquinho na glória com Deus, um pouquinho sem Deus. Vou andar um pouco aqui. E assim, falando de liderança, até não vou generalizar aqui, a gente vê que esse é um grande desafio, né? Pessoas que são apaixonadas por Jesus, negam-se a si mesmo, tomam a sua cruz para seguir Jesus e queiram multiplicar, empreender naquilo que é de Jesus, não é dele. Nós somos ali, ele é o herdeiro, nós somos co-herdeiros, ou seja, a herança é dele, nós entramos porque ele nos escolheu. E eu vejo que muita gente está perdendo essa essência que você falou realmente, trazendo para si a glória. Eu vejo quantos milagres eu já vivenciei, né, de 2020 para cá, e sempre quando a pessoa vem me agradecer, eu falo, a glória de Jesus. Porque se eu deixar o meu coração um pouquinho alimentar e ele achar que é dele, daqui uns anos, esse um pouquinho pode ser um pocão e isso vai me comprometer na caminhada. Exato. Uma coisa que Deus me fala também, eu toco um pouquinho de violão, né? Uhum, E baixo também. E nas canções, às vezes a canção é rema para nós, né? Rema é uma palavra específica, uma pessoa específica, um uhum, momento específico. Então, uma das canções que foi rema para mim nesse período foi aquela: Eu não quero ser o centro, eu uhum, quero ser um instrumento, né? Tipo, uhum. eu não quero ser o artista porque outro igual a ti Que não não há, né? Eu nem mereço isso, fala, né? uhum, Então, enfim, isso foi muito rema para mim, porque isso é entregar a glória para Ele, né? Então, essas canções, elas também nos ajudam a nos sim, edificar, nos ajudam a aprumar e talvez até corrigir rotas, né? sim. Até corrigir rotas aí daquilo que a gente tem vivido. Aí nós temos aqui 5 pilares na nossa comunidade, chama vida, né? V de verdade, I de identidade, D de disciplina, A de autorresponsabilidade e o último H, que é vida com H, Isso. de humildade. Legal. E eu falo assim que a gente está trabalhando uma série falando um pouquinho de cada um. Assim, a gente vai fazer 3 séries no ano. A primeira a gente está dando a introdutória, vamos aprofundando com o pessoal para entender principalmente esse último aqui, porque sem ele, os outros também fica manco, né? Porque se eu não sou humilde, e entender que Jesus é a verdade absoluta, eu sempre vou querer recorrer a alguma outra verdade que não é uma verdade absoluta. Vamos dizer, a ciência entendeu que ela por si só não conseguia, depois falou: "Espera aí, vamos relativizar tudo. A igreja também é verdade, a ciência também é verdade", sem querer reconhecer que Cristo é verdade. Se eu não tenho uma identidade bem formada, se eu não tenho disciplina para fazer o que tenho que fazer, se eu não tenho a responsabilidade de assumir a minha parte naquilo ali, né, isso tudo vai comprometendo o cristocentrismo, porque eu vou perder, né, eu vou perder bases importantes da minha vida para dar a glória para Jesus. Sim, com certeza. Eu creio muito nisso. E você falou de humildade, né? A palavra humildade tem a mesma raiz que é humus. Uhum, Quando você fala humus, você lembra do que é? Não, é da uhum, é terra, da terra. da terra, né? Então a gente veio da terra, é aquele Uhum, versículo, né? Eu vim da terra, do pó, e ao pó voltarei, sim. né? Então a gente tem que saber que a gente é limitado Uhum, e viver esse tempo que a gente está aqui uhum, com um propósito, e o propósito é entregar a glória para Ele, fazer o nosso melhor, né? Mas é isso. uhum, E agora eu creio nisso, nessa volta ao cristianismo, ao cristianismo, não, o jeito de uhum. cristianismo, de simplicidade, de Sim, sim. cristocentrismo, tal, E acho que enfim. você falando aí para mim, vem muito a nossa responsabilidade em fazer isso acontecer. Porque nós, como ministros, né, homens chamados por Deus para governar uma cidade através do ofício, liderando pessoas, ajudando pessoas, cuidando, discipulando, disciplinando, nós precisamos de realmente, né, como você falou, vir de nós para o povo, né, para essa consciência que nós precisamos dar agora para ele. Exato.
Você falou de nós, de lideranças e essa consciência. Deus me falou para, né, a comunidade evangélica simples, 2025, seria um ano de três pilares que Deus me falou. Primeiro, ações intencionais e assertivas. E aí eu falei, então me leva na palavra, Senhor, me leva na palavra. E aí Deus me falou no Velho e no Novo Testamento. No Velho Testamento, quando Elias chega para Eliseu, joga a capa para ele e fala, ó, você sabe o que aconteceu com você? Ele foi intencional e assertivo ali. Mais ainda do que ele foi a resposta de Eliseu, que ele faz um churrasco, mata, né, os bois, faz um churrasco. Então ele foi intencional e assertivo Uhum. ali, né? Assertivo e intencional. E quando também Jesus, né, ele poderia entrar em qualquer barco que estava ali parado, mas ele para no barco de Pedro, Lucas 5, né? Ele estava ali, né, depois arrumando as redes. E aí ele intencionalmente passa ali, termina de ensinar o povo e depois fala, vamos pescar, vamos para mais fundo. E ali ele sendo intencional Uhum. e assertivo, ele impacta Pedro e aí Pedro vira o que ele, ou seja, nosso Pai é intencional. Uhum. Ele é intencional ao te escolher, ao me escolher, ele é cheio de propósitos, mas também assertivo. Então, ações não só aquilo que passa na nossa cabeça, mas colocar em ação. O reino de Deus é movimento, Uhum. né? Então, ações, aquilo que Deus está colocando no teu coração, Uhum. vira uma ação, né? Mas intencionais, sabe? Assim, cheio de intenção e vai conseguir, dentro da maturidade que Deus te dá, vai chegar num propósito, Uhum. né? E assertivas. Assertiva é quando você, sabe, vê a colheita acontecendo, gera colheita, gera maturidade, gera. Então, Deus me colocou sobre isso, e essa é a Uhum. maturidade. Voltando a ser cristocêntrico, talvez isso seja intencional e assertivo. Olha, eu não Uhum. quero essa glória. Por exemplo, falando de nós pastores, eu acho que a gente precisa tirar um pouco daquela visão de, o pastor, aquele intocável, ou aquele Uhum. santo. Não, de ser intencional e falar, olha, a gente é limitado, a gente é pecador, a gente sabe, Carecemos da assim, mesma glória e graça, né? exato, carecemos. Então, de forma intencional, tirar essa áurea de nós, Uhum. mas também de intencional levá-los para um novo tempo, levá-los e ações, né, assim, intencionais e assertivas, como ele fez com Uhum. Elias, com Eliseu, com Pedro, Sim. né, e está fazendo conosco também, Deus me falou Eu isso. vejo a gente tá muito alinhado, porque o ano passado, a palavra que Deus nos deu como comunidade foi conhecer Jesus. E a gente focou muitas das nossas ministrações em conhecer Jesus. A gente levou a comunidade em um nível de aprofundar em conhecer Jesus. E esse ano Deus falou para nós, obediência. Vai ser o tempo de obedecer. E quando pelo menos eu entendo quando um pai fala tem que obedecer, ou seja, é porque o pai fala, não, eu vou dar direções, instruções que vai te esticar. Então agora você vai ter que arrumar isso, fazer aquilo ali. Antes era tratado como menina, agora você já está crescendo, adolescente está criando responsabilidades, né? E é tão interessante que os testemunhos, né, o feedback que nós tivemos das pessoas foi muito importante, porque eram pessoas que já vinham de uma cultura cristã, de uma caminhada cristã, mas conheciam um pouco Jesus. Conheciam talvez um Jesus lá do Novo Testamento, lá da Jesus Bíblia, histórico, Jesus né, o histórico, Jesus. talvez o Jesus do pastor, mas não o Jesus para ele. E a gente foi levando, né, conduzindo o pessoal a conhecer mais Jesus. Lógico, aquele que quis, que aprofundou mais, e a gente começa a ver a transformação na vida da pessoa. Você falou que esse ano para vocês é um ano de obediência. Eu lembrei de um pastor que eu conheço, e ele fala que a Bíblia, ela leva níveis de obediência. O primeiro nível de obediência é quando é, o seu pai, o seu líder, ele Uhum, te fala, mas ele te explica o que vai acontecer. Ó, eu quero que você faça isso e vai acontecer aquilo e aquilo outro. sim. Tem um nível de obediência, o segundo nível de obediência, que ele fala o seguinte, ó, faça isso, depois eu te explico. Uhum, E aí você faz e depois ele te explica, você entende mais tarde. uhum, Agora, o nível mais fundo de uhum, obediência é quando ele fala, faça isso. Você faz, mas fala, não precisa me explicar, não precisa me recompensar, eu vou obedecer. sim. Porque, no caso de Jesus, Uhum, você é o Senhor.
porque eu sei que você tem o melhor. Não precisa me explicar, Uhum, eu já tenho a maturidade para isso. uhum, Falou, eis-me aqui, entendeu? Então, esse caminhar, uhum. quando você falou de obediência, eu pensei, isso é um desafio, hein? É um desafio porque hoje as pessoas querem entender, Sim. né, as pessoas querem. Tem muito assim o que os coaches têm falado, né? Faz sentido para você? Uhum, Faz sentido para você, mas na fé nem tudo faz sentido para sim. você. Tem coisas que Deus vai chegar e falar só lá na frente você vai entender, Uhum, lá no propósito. E quando ele fala, não, não, você não vai entender. Não, você entendeu? E essa é a maturidade sim. da obediência. É. Isso É, é e você vê duas passagens também que me falam muito sobre audiência. A primeira, é quando fala que chegava com 50 anos, era o ano do jubileu, era jubileu, né? sim. E aí os escravos eram libertos. Liberto. Existiam aqueles que queriam ficar como escravo. Eu dele, Eles marcavam, né, a orelha para falar, olha, nós somos escravos por amor. Eu chego a arrepiar, porque assim, é uma decisão muito pesada. Falar, agora eu continuo sendo seu escravo, porque você me amou, você me deu o que comer, um lugar para dormir. Agora eu não, se você que fizer, eu tô com você, não abro mão. E Jesus, Senhor, se possível, passe-me desse caso, mas seja feito sei a da tua tua. vontade. Isso. Uma das coisas da cultura judaica também é que quando ia chegando esse período dele ser livre, Uhum. o escravo que passou anos servindo, de repente ele começava a sentar na mesa do Senhor. Ele começava a comer junto com o Senhor, sabe por quê? Porque ele ia devolver para o Senhor, ia devolver para ele, fala assim, né? Ele não sairá forro, né? Uhum. Ele vai ser abençoado, ele não vai sair com as mãos abanando. E esse sentar à mesa do Senhor ali naquela última estação era devolver para ele a dignidade, Olha só. era devolver para ele a capacidade de sonhar, porque Uhum. o escravo ele não sonha, o escravo ele vive Mas quando ele sentava à mesa, ele ia sendo, ele fala, opa, peraí, eu também tenho dignidade, eu também posso sonhar, eu Uhum. também posso, sabe, produzir. E o judeu, ele tem muito essa cultura, né, Uhum. sabe, assim, de você ter comércio, mas de você abençoar a comunidade. Então, se fosse nos dias de hoje, né, seria um cara que seria funcionário, mas de repente agora não, você vai ter o seu negócio. Olha só. E eu vou te ensinar a ter essa mente de patrão, digamos assim, Uhum. essa mente, mas para abençoar a comunidade judaica. Então, a Uhum. gente vê. Então, eu acho isso muito interessante Uhum. também, né? Você vai obedecer, mas você vai sair abençoado e com uma nova Olha só, mentalidade. que Você vai legal. sair uma nova, e sabe, com seus traumas aí curados, digamos assim, Uhum. né? É, e isso exige de nós uma maturidade muito grande, porque eu até falo assim, criança, ela não desfruta do todo, ela desfruta uma pequena parte, porque não tem a mente para desfrutar. O adulto não, vamos viajar todo mundo para Israel. Você pega uma criança, é a mesma coisa para ela. É uma pedra, é um negócio diferente. Sim, Agora, quando você vai, você começa a contemplar, você começa a lembrar das histórias bíblicas, você começa a sentar. Eu lembro que algumas vezes a gente parava, tinha algumas ministrações, a gente foi com o Subirá, e ele tinha algumas ministrações num lugar estratégico, você passava, você lembrava daquilo que era a passagem bíblica, você via. Então, assim, você começa a desfrutar do que era. Lógico, eu sei que tem toda a parte, né, de comércio e tudo mais, tirando isso, mas a gente conseguiu desfrutar de algo que talvez uma criança não desfrutaria. sim. E tem até um texto em Gálatas que ele fala o seguinte, que enquanto o herdeiro é criança, Uhum, enquanto o herdeiro é imaturo, ele não tem acesso a toda herança. sim. Mas quando ele vem ser filho maduro, ele tem acesso a tudo. Uhum, Então ele não só desfruta, como você falou, uhum, mas ele também entende o próximo passo, ele uhum, também entende o multiplicar das coisas, ele entende, eu creio que Deus quer que a gente faça, né? Eu uhum, acho que assim a vida cristã ela pode ser mais leve, ela pode uhum, ser mais aventura também. Sabe, ela não precisa ser só pesado da coisa, uhum, mas ela pode ser uma aventura de aprendizado também. sim. E tá nisso esse aprendizado com as situações e ter acesso à herança, entendeu? É esse aprendizado, fala, opa, peraí, agora eu entendo o Uhum, porquê, uhum, agora eu entendo o próximo passo, agora eu entendo o multiplicar, agora eu entendo que eu abençoo a comunidade, uhum, você entende? sim, Então sim. esses desdobramentos, digamos assim. E é legal falar sobre isso, porque quando a gente pega.
o meu irmão que começou a caminhar na fé agora, ele vem com a mentalidade do mundo, porque acabamos de ganhar o cara para Jesus, ele vem com um monte de técnica do mundo querendo aplicar aqui para vai dar certo. Você fala para esse irmão, calma, anda mais um pouquinho para você entender que a fé ela vai na contramão. Às vezes você está achando que é por aqui, e a Bíblia fala, ó, nós estamos contramão do mundo, nós vamos andar para o outro lado e vamos viver aquilo que temos. E é interessante ver esses processos da maturidade, né? Uma das coisas que eu sou apaixonado é ajudar a pessoa a sair do nível de imaturo para maduro. Porque assim, eu sei que ele vai desfrutar muito mais de Deus ali, de Jesus. Algumas briguinhas que tem aqui, algumas birras, alguns porquês aqui da mente mirabolante dele. Chega aqui é diferente, né? Ele consegue desfrutar mais, né? Então é legal ver esse processo, né? É, eu acredito também que o que oxigena uma igreja é o novo convertido, né? Sim. É o gostoso, você Uhum. oxigena a igreja, é o jovem, é o novo convertido, porque os antigos eles estão ali, mas Uhum. né, aí cai naquela mesmice, ou Uhum. naqueles que a gente, como pastor, fala, esses problemas de crente aí, né? Enfim, mas o novo convertido, ele vem, mas ele dá as bolas fora que ele dá, mas ele tem aquela essência, né? Tem aquele Uhum. primeiro amor, e a gente tem que voltar a esse primeiro Não, amor. eu gosto muito, hein? Eu falo assim que tem coisas que eu gosto, que é apresentar criança, batismo e casamento. Três coisas que eu gosto, porque é motivo de festa, de celebração. Você tá ganhando alguém para Jesus, você tá batizando aquela pessoa, dando para ela a oportunidade de crescimento, ajudando, dando o alimento correto. Então, assim, a gente gosta muito, a gente tá começando agora a escola nossa de princípios. Então, Renato Bastos, então, vamos pegar o beabá, deixa eu te ensinar o que são os princípios bíblicos, quem Jesus é, do que ele fez, por que ele fez, o que você é, quem Deus olha para você, como que ele olha. Isso vai, né, Eu gosto disso aí também, mas assim, o que mais me enche de alegria é quando você faz um curso de líderes, por Uhum. exemplo, e aí você começa lançar outros líderes, Sim. sabe? Aí Uhum. você vê o outro líder pregando e fala, meu, que bênção. Uhum. Tipo, eu peguei esse rapaz aí, assim, 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 esse aqui chegou agora, e agora ele tá ensinando, ele tá discipulando, Legal. me traz uma alegria muito grande também, assim. Isso é muito mestre, né? O mestre ele gosta de preparar e lançar a flecha no momento certo ali. É bom. Eu falo assim que eu sou um entusiasta de Jesus, porque eu gosto, né, os milagres têm nos acompanhado, eu vejo que a gente está realmente na direção certa, as palavras têm nos desafiado, né? A palavra da obediência, ela desafia a gente a estar atento a toda e qualquer estação, todo e qualquer momento, mas também, né, como filho, eu vejo que Deus, a própria palavra fala, né, que ele dá muito para aqueles que são maduros. Então, eu creio que é um tempo de romper de Deus para nós. E aí, quando eu olho para a cidade de Uberlândia, né, você está com quantos anos já? Quase 11. Quase 11 anos. Eu vejo assim, as fases que o Uberlândia foi tendo ali do evangelho. Nós vivemos talvez na década de 90 ali, um boom do evangelho mesmo, que muitas almas foram para Jesus. Depois eu vejo outras movimentações, e agora eu estou vendo, pelo menos na minha perspectiva, e alguns amigos que eu converso, a gente está entrando para um nível mais de maturidade. Está todo mundo sendo espremido para chegar nesse lugar, né? Mas eu acho legal. É, é, porque eu vejo que, querendo ou não, Deus também está confiando uma responsabilidade. E aí a autorresponsabilidade, que é a nossa asinha aqui, ele tem me chamado muita atenção, porque eu sei aquilo que eu tenho que entregar, eu preciso entregar aquilo ali, né? Não posso negociar mais, eu tenho que ser não só assertivo, mas atento para não entregar aquilo que você está entregando, que não é meu. Sim, Eu acho que sim. a gente esbarrou como igreja muito aqui em Uberlândia isso. Pessoas que olhavam para o modelo de um tal dando certo, deixa eu copiar esse modelo, porque vai dar certo aqui. Não, Deus tem um modelo para cada um, uma essência para cada um, e cada um precisa fazer o seu, né? Isso, essa autorresponsabilidade, né, é a parábola dos talentos, né? Sim. De 5 talentos, 2 talentos, 1 talento, mas também de não se comparar, porque Deus deu 5 para outro, ou 2 para um, tipo assim, né, conforme a capacidade, mas eu creio também que Deus ele foi estrategista, Uhum. né? Tipo assim, ó, esse aqui vai multiplicar, tanto é que o que começou com 5 terminou com 11, ele não Uhum. terminou com 10, terminou com Sim. 11. Uhum. E paralelo a esse texto também é a parábola das minas, né? Ele Uhum. cuidou de uma mina e tal, e terminou influenciando cidades, Sim. né? Então eu creio que, mas também não se comparar, Sim. porque isso nos adoece,
né? Isso vem da maturidade também Sim. de não colocar o coração Uhum. nisso também Isso é legal, isso é legal. Eu gosto muito de falar dessa questão da maturidade, porque exatamente isso, cada um tem a sua essência. A Bíblia fala, uns foram chamados para 50, outros para 100, para 500, para 1000, mas todos fazem parte de um exército, de todo fazem parte de um reino, né? Então, assim, acho que essa é talvez a consciência que nós ministros temos que ter, que cada um foi chamado para um público específico. Se eu falar assim, estamos aqui para você, a comunidade de vida e a ONG Família Sara, pra você cuidar. Talvez você fala, André, eu não dou conta, isso aqui não é. Exato. Teve pessoas que já passaram aqui e falaram: "Não, eu não dou conta, pastor, porque ver uma criança estar customizada, na cadeira de roda, com paralisia cerebral, sendo aspirada, tomando a leitinho dela pela barriga mesmo ali, a pessoa eu ficava mal, não dava conta. Não porque eu tinha pena, mas porque eu não estou preparado para isso. Verdade. Então, Essa é a porção, é o talento que Deus deu, uhum, a capacitação e também a graça que Deus uhum, dá. Mas eu acho uma coisa importante também, dentro desse não se comparar também, de ter o cuidado de você não se cobrar porque não tem o talento do outro. uhum, Só vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, se você vai num seminário, só estou dando um exemplo do Todd White, uhum, cara, o cara é um evangelista, entendeu? Então, o que que ele vai falar? Sobre você ser um evangelista. uhum, Você vai num seminário, por exemplo, só estou dando exemplo, vai, da equipe da doutora Neuza Tioca, é sobre libertação. Ou seja, a gente tem que ter cuidado de não colocar em evidência só o meu talento e esquecer do irmão, uhum, porque uhum. tudo é corpo de Cristo. Aí, se não, porque eu vou lá e vou ficar muito mal, porque eu não sou um evangelista como o Tony White. Eu também não sou um libertador como a equipe da coisa. Também não sou um mestre como o Subirá. Uhum. Só que eu tenho outros talentos. Sim. Você entende? Então, dentro dessa maturidade também, não ficar se comparando, mas também não elevar o seu talento acima dos outros. Uhum. Então, né, assim, talvez, né, o seu talento seja aí, biblicamente, seria o quê? A compaixão? Uhum. Seria isso? Sim, sim. Permeia um pouco Aham. disso, né? Então, a compaixão. Então, se eu não fluo tanto dentro dessa compaixão, eu vou ficar me cobrando, porque Sim. não, essa é a porção do André, e glória a Deus que Deus levantou Uhum. o André para isso. Eu tenho outros talentos, ele não é melhor do que eu, e eu não sou Sim. pior do que ele. Uhum. Eu não, você entende? Então, a gente tem que ter Legal. essa Hélio, maturidade aí. 55 minutos já, nós estamos finalizando Eita, aqui. Se deixar, a gente vai falar muito aqui. Eu queria, queria primeiro te agradecer por estar compartilhando seu coração aqui com a gente. Tenho certeza que enriqueceu, pelo menos para mim já enriqueceu agora. Eu sei que vai enriquecer outras pessoas que vão assistir o episódio. Isso me acendeu várias luzinhas aqui que eu tenho que dar mais uma vasculhada para falar e vou rever de novo o nosso bate-papo aqui. Obrigado por você ter esse tempinho para falar com a gente, ser uma voz, né? Uma das coisas que Deus nos falou que nós daremos voz para pessoas, e eu falei muito isso até com o pastor Roberto. O pastor Roberto, quero dar voz a alguns irmãos que têm crescido, né? Eu não falo nem só numericamente, mas crescido em graça de Deus na cidade de Uberlândia. É importante a gente propagar isso, porque eu tenho certeza que vai tocar vidas, isso vai ser é um mover de Deus realmente para abençoar a cidade, mais do que ela já é abençoada. Eu queria te dar a oportunidade de deixar uma palavra para cada um que está nos assistindo, que vai nos assistir, algo assim do seu coração que você quer compartilhar. Imagina que Deus está te dando a oportunidade de falar aí para 8 bilhões de pessoas, aquela mensagem que você vai compartilhar do coração do Pai para todos. eu vim para cá pensando nisso e eu pensei em Romanos 8:28, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo que eles são chamados segundo o seu propósito. Eu falei aqui sobre propósito. Mas, assim, o que permeia o meu coração mesmo é a simplicidade de Cristo, essa volta, sabe, aos rudimentos, essa volta ao, a, a simplicidade mesmo ao servir, Uhum, né? Marcos fala que ele não veio para ser servido, mas para servir, dar a sua vida como resgate de muitos, não é nem de todos, né? De muitos, uhum, né? Então, eu creio que a gente precisa vir para esse lugar de esvaziamento de si próprio, uhum. que ele vai nos encher. E qual é esse caminho? A gente colocou aqui, sabe? Contemplação, né? Deleite, fascínio vai trazer isso, né? Mas e ser cristocêntrico.
Então, igreja, volta a ser cristocêntrica. Por favor, coloque ele no centro, se apaixone por ele novamente, sabe? Volte a estar fascinado pelo Senhor. Acho que seria isso. Que legal. Obrigado mais uma vez. Eu E que agradeço. você que está nos assistindo e nos acompanhando, eu quero te pedir, encaminha para o maior número de pessoas, o desafio é encaminhar pelo menos para 5. E abençoar essa vida e esse irmão que vai receber com essa palavra do céu para nós. Né? O pastor Hélio trouxe que bem reforçado no final. Vamos voltar ao cristocentrismo, sejam apaixonados por Jesus. Então, que essa palavra aqueça mais seu coração, que ela aqueça ao ponto de você apaixonar mais por ele, mas também levar outras pessoas a essa paixão, a esse desfrute, a esse deleite, essa contemplação do Senhor. Que Deus possa continuar te abençoando. Pastor Hélio, até a próxima. Obrigado, Deus Deus abençoe. abençoe. E Valeu. você também, até a Até próxima. mais. Obrigadão.